o silêncio no corredor era quase ensurdecedor. Clara sentia o peso dos olhos de Dona Helena sobre si, como uma lâmina afiada pronta para cortar qualquer tentativa de disfarce. Enrico, por sua vez, parecia travar uma batalha interna, equilibrando o desejo de proteger Clara e Gabriel com a necessidade de enfrentar a verdade. Mãe, começou Enrico, a voz mais firme do que Clara esperava. Eu acho que você merece saber. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Não era assim que ela tinha imaginado as coisas acontecendo. Ela pensou em intervir, mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, Enrico deu um passo à frente, posicionando-se entre as duas mulheres. Gabriel é meu filho, disse ele, sem rodeios. O impacto daquelas palavras foi imediato. Dona Helena arregalou os olhos, surpresa evidente em seu rosto. Mas, em questão de segundos, a surpresa deu lugar à frieza característica dela. Seu filho. Repetiu Dona Helena, como se mastigasse a informação. Seu olhar voltou-se para Clara, carregado de julgamento. Isso é verdade? Clara respirou fundo, decidindo que não adiantava mais mentir. Sim, disse ela, encontrando a força em sua voz. Gabriel é filho do Enrico. Dona Helena ficou em silêncio por um longo momento, os olhos alternando entre Clara e Enrico. Finalmente, ela cruzou os braços, erguendo o queixo. E você pretende fazer algo a respeito, Enrico? Claro que pretendo, respondeu ele, sem hesitar. Quero ser parte da vida do meu filho. Dona Helena estreitou os olhos. E quanto a essa situação? Perguntou, gesticulando em direção à casa de Clara. Você acha que isso é apropriado para alguém da nossa família? Não vou permitir que você trate Clara ou Gabriel com desrespeito, disse Enrico, o tom firme. Eles não têm que se adequar às suas expectativas. Clara observava a cena com o coração disparado. Por mais desconfortável que fosse, sentia uma pontada de gratidão por Enrico estar enfrentando a mãe daquela maneira. Mas sabia que isso era apenas o começo. Eu só quero o melhor para nossa família, disse Dona Helena, mas seu tom tinha um toque de amargura. E você está complicando tudo, Enrico. Não, mãe, e respondeu ele, com determinação. Estou fazendo o que deveria ter feito desde o início, assumir minhas responsabilidades. Dona Helena soltou um suspiro longo e olhou diretamente para Clara. Você é corajosa, eu lhe dou isso, disse ela, com um sorriso forçado. Mas não espere que isso seja fácil. Com essas palavras, ela virou-se e saiu da casa sem olhar para trás. Clara sentiu o ar voltar aos seus pulmões. A tensão parecia ter se dissipado, mas ainda havia uma carga emocional pesada entre ela e Enrico. Isso foi intenso, disse ela, tentando aliviar o clima. Enrico sorriu de lado, passando a mão pelos cabelos. Você conhece minha mãe. Ela não aceita mudanças facilmente. Não acho que ela me aceite, disse Clara, sinceramente. Enrico deu um passo à frente, tocando levemente o braço de Clara. Não se preocupe com o que ela pensa. Minha prioridade agora é Gabriel. E você? As palavras dele deixaram Clara desconcertada. Havia sinceridade no tom dele, mas também uma promessa implícita que ela não sabia se estava pronta para aceitar. Enrico, isso é complicado, disse ela, baixando o olhar. Não sei se consigo lidar com tudo isso. Ele segurou o queixo dela, levantando seu rosto para que seus olhos se encontrassem. Sei que vai levar tempo, Clara. Mas quero provar que estou aqui por vocês. Antes que ela pudesse responder, o som de passos ecoou no corredor. Gabriel apareceu, segurando um desenho na mão, com um sorriso radiante. Olha, mamãe. Disse ele, correndo em direção a Clara. Fiz um desenho da gente. Clara pegou o papel, observando o desenho simples, mas comovente, ela, Gabriel e Enrico, de mãos dadas. Está lindo, meu amor, disse ela, com um sorriso. Gabriel olhou para Enrico. Você vai ficar com a gente agora? Clara sentiu um nó se formar em sua garganta, mas foi Enrico quem respondeu, ajoelhando-se para ficar na altura do menino. Vou fazer o possível para estar sempre por perto, campeão. O sorriso de Gabriel iluminou a sala, e Clara percebeu que, apesar de todas as dificuldades, havia algo genuíno e poderoso naquela conexão.
Enquanto os dias passavam, Henrico se fazia cada vez mais presente. Ele começou a ajudar com a rotina de Gabriel, levando-o à escola e participando de pequenos momentos que Clara antes administrava sozinha. Por outro lado, a tensão com Dona Helena permanecia. Ela não aceitava a situação, mas Henrico parecia determinado a não ceder às pressões da mãe. Certa noite, enquanto Clara lavava a louça, Henrico apareceu na cozinha com 2 taças de vinho. Pensei que você pudesse precisar disso, disse ele, entregando uma taça a ela. Clara sorriu, aceitando o gesto. Obrigada. Tem sido um dia longo. Os dois ficaram em silêncio por um momento, desfrutando da companhia um do outro. Você já pensou no que vem depois? Perguntou Henrico, quebrando o silêncio. Depois do quê? Perguntou Clara, confusa. Depois de tudo isso, respondeu ele, gesticulando levemente. Gabriel, nós dois, minha família. Clara deu um gole no vinho, pensando na pergunta. Não sei, disse ela, com honestidade. Estou tentando viver um dia de cada vez. Henrico sorriu. Isso já é um bom começo. Enquanto os dois trocavam olhares, Clara percebeu que, apesar de todos os desafios, havia algo especial entre eles. Talvez, apenas talvez, fosse possível construir algo novo, mesmo em meio ao caos. O futuro ainda era incerto, mas uma coisa era clara: eles estavam juntos nessa jornada, e isso já fazia toda a diferença. Os dias se tornaram uma sucessão de mudanças inesperadas. Henrico estava cada vez mais presente, e Clara não sabia ao certo como se sentia em relação a isso. Parte dela admirava o esforço genuíno dele, mas outra parte ainda temia que tudo fosse passageiro, uma tentativa de aliviar a culpa que ele talvez sentisse. Naquela manhã, o som do despertador foi substituído por risadas vindas do quintal. Clara, ainda sonolenta, abriu a janela do pequeno quarto e viu Gabriel correndo com Henrico, tentando alcançar uma pipa que os dois haviam empinado juntos. Era uma cena tão simples, mas tão carregada de emoção que Clara precisou de um momento para processar. Mamãe, vem ver! Gabriel gritou, acenando com entusiasmo. Clara sorriu, descendo as escadas para se juntar a eles. Quando abriu a porta, o vento gelado da manhã envolveu, e o cheiro fresco de grama molhada pelo orvalho trouxe uma nostalgia inesperada. Está linda, comentou Clara, olhando para a pipa que voava alto no céu azul. Henrico virou-se para ela com um sorriso tranquilo. Gabriel é um ótimo ajudante. Acho que temos um futuro piloto por aqui. Gabriel riu, puxando a linha com cuidado enquanto olhava para o pai com admiração. Clara percebeu que esse era o tipo de cena que ela sempre sonhara para o filho, momentos simples, mas cheios de significado. Por que não vamos até o parque depois? Sugeriu Henrico. É um ótimo lugar para relaxar. Clara hesitou. A ideia parecia boa, mas a presença constante de Henrico ainda a deixava um pouco desconfortável. Ele parecia tão determinado a ser parte da vida deles que, por vezes, Clara se perguntava se ele estava sendo sincero consigo mesmo. Acho que seria bom, disse ela, finalmente. O parque ficava a poucos quilômetros da casa de Clara. Era um lugar simples, com bancos de madeira desgastados pelo tempo, um pequeno lago onde patos nadavam e um extenso gramado perfeito para crianças correrem livremente. Enquanto Gabriel brincava em um balanço, Clara e Henrico sentaram-se em um dos bancos, observando-o. Ele parece tão feliz, e comentou Henrico, os olhos fixos no filho. Ele está, respondeu Clara, sorrindo. Gabriel sempre foi uma criança alegre, mas... Ela parou, como se ponderasse se deveria continuar. Mas o quê? Incentivou Henrico, virando-se para ela. Ele sempre perguntava sobre o pai e confessou Clara, com a voz baixa. Eu não sabia o que dizer. Não queria mentir, mas também não queria que ele sentisse que estava sendo ignorado. Henrico respirou fundo, claramente afetado pelas palavras dela. Eu nunca quis isso para ele. Se eu soubesse... Você não sabia, Henrico, disse Clara, interrompendo-o, mas agora você sabe. E é isso que importa. O silêncio que se seguiu foi confortável, quase como se ambos estivessem se reconectando sem precisar de palavras. Enquanto o sol começava a se pôr, Gabriel correu até eles, trazendo uma pequena flor na mão. Mamãe, essa é para você.
Clara pegou a flor, emocionada com o gesto simples. Obrigada, meu amor. É linda. Gabriel virou-se para Henrico, segurando outra flor. E essa é para você, papai. Henrico ficou surpreso por um momento, mas logo aceitou a flor com um sorriso. Obrigado, campeão. Era a primeira vez que Gabriel o chamava de papai, e o impacto disso não passou despercebido por Clara. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ela precisou desviar o olhar para não deixar que Henrico percebesse o quanto aquele momento a emocionara. Alguns dias depois, Clara estava organizando os armários da cozinha quando ouviu o som de uma batida firme na porta. Henrico estava no escritório que havia improvisado no pequeno quarto de hóspedes, então ela foi atender. Quando abriu a porta, encontrou Dona Helena parada ali, impecavelmente vestida em um taier azul escuro, com uma expressão que misturava curiosidade e desaprovação. Posso entrar? Perguntou ela, com a voz fria e calculada. Clara hesitou, mas assentiu, abrindo espaço para a sogra entrar. Henrico está aqui? Perguntou Dona Helena, olhando ao redor como se inspecionasse o lugar. Está, mas ele está ocupado, respondeu Clara, mantendo um tom neutro. Posso ajudá-la em algo? Dona Helena sentou-se no sofá, cruzando as pernas com elegância. Não estou aqui para discutir com você, Clara. Só quero entender melhor essa situação. Clara sentou-se em uma cadeira próxima, mantendo uma postura defensiva. O que exatamente a senhora quer saber? Dona Helena soltou um suspiro pesado. Quero saber se você realmente acha que pode dar a Gabriel o que ele merece. A pergunta era um golpe baixo, mas Clara se recusou a recuar. Eu sempre fiz o meu melhor por ele. Gabriel nunca faltou nada, e ele é feliz. Isso deveria ser suficiente. Mas agora Henrico está envolvido, e continuou Dona Helena, inclinando-se ligeiramente para a frente. Você não acha que Gabriel merece mais do que uma casa pequena e... Isso não é sobre o que Gabriel merece, interrompeu Clara, a voz carregada de firmeza. Isso é sobre você querer controlar a vida do seu filho. Dona Helena ficou em silêncio, surpresa com a resposta. Antes que pudesse dizer algo, Henrico apareceu na sala, os olhos arregalados ao ver a mãe ali. Mãe! O que você está fazendo aqui? Dona Helena levantou-se, ajeitando a saia com as mãos. Estava apenas conversando com Clara. Henrico lançou um olhar para Clara, que apenas balançou a cabeça, indicando que estava tudo bem. Vamos falar lá fora, disse ele, conduzindo a mãe até a varanda. Enquanto eles conversavam em vozes baixas, Clara ficou na sala, tentando acalmar os próprios pensamentos. Era evidente que Dona Helena não recuaria facilmente, mas Clara sabia que precisava permanecer firme. Na manhã seguinte, Henrico a encontrou na cozinha, preparando o café da manhã. Desculpe por ontem, disse ele, encostando-se na bancada. Minha mãe pode ser difícil. Clara riu baixinho, sem olhar para ele. Isso é um eufemismo. Ele deu um passo à frente, tocando levemente o braço dela. Quero que você saiba que estou do seu lado, Clara. Sempre. Ela finalmente o encarou, os olhos cheios de dúvidas, mas também de esperança. Eu espero que sim, Henrico. Porque isso não vai ser fácil. Ele assentiu, com um sorriso determinado. Nada que vale a pena é fácil. Enquanto Gabriel entrava na cozinha, ainda com os olhos sonolentos, Clara percebeu que, apesar de todas as dificuldades, havia algo inegavelmente especial na dinâmica que estavam construindo. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu que talvez estivesse tudo bem confiar. Clara sentia o coração leve enquanto preparava o café da manhã, observando Gabriel desenhar algo na mesa com lápis de cor. Cada traço no papel era um reflexo da alegria que ele havia encontrado desde que Henrico começara a fazer parte de suas vidas. A presença de Henrico era constante e cada vez mais natural. Ele não era apenas um visitante esporádico, mas alguém que participava ativamente do dia a dia. Ainda assim, havia um elefante na sala que precisava ser resolvido, Dona Helena. Desde a visita inesperada, Clara não conseguia parar de pensar no que a mulher diria ou faria a seguir. Naquela tarde, Clara não precisou esperar muito para descobrir. Henrico sugeriu um almoço em sua casa de infância para que Clara e Gabriel tivessem a chance de conhecer melhor o lado dele da família. Clara hesitou,
mas sabia que era um passo necessário se quisessem construir algo sólido. A mansão dos Fontana era tão imponente quanto Clara imaginara. Portões altos, um jardim perfeitamente aparado, e uma arquitetura clássica que exalava luxo. Gabriel ficou encantado com o tamanho do lugar, correndo para explorar os cantos do jardim sob o olhar atento do pai. Dona Helena estava na porta quando chegaram, impecável como sempre, mas desta vez com um sorriso contido que Clara não sabia decifrar. "Bem-vinda, Clara", disse ela, estendendo a mão em um gesto formal. "Obrigada", respondeu Clara, tentando manter a compostura. O almoço começou de forma tranquila, com Gabriel encantando a todos com sua curiosidade infantil e seu jeito espontâneo. Dona Helena parecia mais receptiva, embora Clara ainda sentisse um certo distanciamento. Foi só no final da refeição que a conversa tomou um rumo mais sério. "Clara, eu preciso dizer algo", começou Dona Helena, deixando o garfo no prato com um gesto controlado. "Eu reconheço que fui dura com você naquela visita." Clara levantou o olhar, surpresa com o tom de sinceridade na voz da mulher. "Eu só quero o melhor para meu filho e meu neto", e continuou ela. "Mas vejo que você fez um trabalho admirável sozinha. Gabriel é um menino extraordinário, e isso é mérito seu." As palavras de Dona Helena pairaram no ar, e Clara levou alguns segundos para processá-las. Finalmente, ela assentiu, sentindo uma ponta de alívio. "Obrigada", disse Clara, com um pequeno sorriso. "Isso significa muito para mim." Henrico, que assistia à troca em silêncio, segurou a mão de Clara por baixo da mesa, um gesto de apoio que não passou despercebido por Dona Helena. Dias depois, Henrico convidou Clara para uma caminhada no parque. Gabriel ficou com uma babá que ele contratara para ajudar Clara ocasionalmente, permitindo que os dois tivessem um momento a sós. Enquanto caminhavam, Henrico parecia inquieto, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo importante. "Clara, quero falar sobre o futuro", e começou ele, parando sob a sombra de uma grande árvore. "O futuro?" perguntou Clara, confusa. Ele respirou fundo antes de continuar. "Eu amo você, Clara. Sempre amei, mesmo quando era jovem e estúpido demais para perceber o que tínhamos. E agora, com Gabriel, sinto que temos uma chance de ser a família que deveríamos ter sido desde o início." Clara ficou em silêncio, as palavras dele ecoando em sua mente. Ela sabia que seus sentimentos por Henrico ainda eram fortes, mas também sabia que o passado não poderia ser apagado tão facilmente. "Henrico, isso não é tão simples", disse ela, finalmente. "Não é só sobre nós dois. É sobre Gabriel, sobre nossas vidas, sobre como isso vai funcionar." Ele segurou as mãos dela, olhando em seus olhos com uma sinceridade que Clara nunca vira antes. "Eu estou disposto a fazer o que for preciso para conquistar você e Gabriel, Clara. Quero que vocês sejam minha prioridade, sempre." As palavras dele, embora simples, eram carregadas de emoção. Clara sabia que ele estava sendo sincero, mas ainda havia uma parte de si que temia se abrir completamente. As semanas que se seguiram foram marcadas por pequenos gestos que mostravam a determinação de Henrico em provar que estava comprometido. Ele ajudava Gabriel com a lição de casa, levava Clara para sair em encontros simples e fazia questão de incluir ambos em todas as suas decisões. Uma noite, enquanto Clara colocava Gabriel para dormir, o menino perguntou: "Mamãe, o papai vai morar com a gente?" Clara ficou surpresa com a pergunta, mas sorriu, acariciando os cabelos do filho. "Talvez, meu amor. Vamos ver o que o futuro reserva." Gabriel parecia satisfeito com a resposta e logo adormeceu, deixando Clara sozinha com seus pensamentos. No dia seguinte, Henrico apareceu com uma proposta que pegou Clara completamente de surpresa. "Quero que você e Gabriel venham morar comigo", disse ele, com um sorriso esperançoso. "Não só para sermos uma família, mas porque quero dar a vocês o lar que merecem." Clara olhou para ele, emocionada, mas ainda cautelosa. "Henrico, não sei se estou pronta para isso." Ele segurou as mãos dela com firmeza. "Não precisa decidir agora. Só quero que saiba que meu coração está com vocês, onde quer que estejam." A proposta ficou no ar, trazendo um novo tipo de esperança, mas também novas dúvidas. Clara sabia que, por mais que desejasse acreditar no final feliz, ainda precisava de tempo para confiar completamente no caminho que estavam trilhando.
E enquanto observava Henrico brincar com Gabriel no quintal, Clara sentiu que, talvez, estavam no início de algo que realmente poderia dar certo. Os dias passaram com uma leveza que Clara não sentia há muito tempo. Henrico respeitava seu espaço, mas não hesitava em mostrar, em gestos pequenos e simples, o quanto estava comprometido. Ele a apoiava nas tarefas diárias, se dedicava a Gabriel e fazia com que ela se sentisse confortável, sem pressa, sem cobrança. Mas o convite para viver juntos ainda pairava sobre sua mente. Ela não queria tomar uma decisão apressada, mas também sabia que não podia deixar o medo dominar seu coração. A ideia de criar uma nova vida, com Henrico ao seu lado, para Gabriel e para ela, parecia possível, mas as cicatrizes do passado ainda estavam lá, latentes. Foi então que, em uma noite tranquila, depois de um jantar simples em casa, Henrico virou-se para Clara, quebrando o silêncio com um olhar sério, mas cheio de esperança. Clara, eu não espero que você me dê uma resposta agora. Mas sei que o que sinto por você é verdadeiro. Eu e Gabriel já somos uma família, mesmo sem um papel assinado. Quero ser o homem com quem você construa o futuro, a família que sempre sonhou. Clara olhou nos olhos dele, notando a sinceridade nas palavras e, principalmente, no modo como ele olhava para Gabriel, que brincava tranquilamente na sala, inconsciente da importância do momento. Ela sorriu, um sorriso cheio de carinho e reconhecimento. Sabia que Henrico estava ali, de corpo e alma, e não podia negar que sua própria alma começava a se abrir novamente. Eu te amo, Henrico. Clara disse, com a voz suave, mas firme. Eu ainda tenho medo, é verdade. Mas, como você disse, talvez não seja preciso uma resposta agora. Vamos caminhar juntos, devagar, com paciência. Henrico sorriu, aliviado, e a abraçou com força. Não precisava de mais palavras. O que eles tinham já era real, e os dois sabiam que a confiança, uma vez restaurada, viria com o tempo. Alguns meses depois, o dia que Clara temia, mas ao mesmo tempo esperava, chegou. Ela finalmente tomou a decisão. Deixou a casa onde viverá por tanto tempo, onde havia se esforçado para criar Gabriel sozinha, e mudou-se com ele para a casa de Henrico. A casa que, aos poucos, começou a se transformar no lar deles. Cada cômodo, cada risada, cada gesto de carinho, tudo começava a fazer sentido. Gabriel, naturalmente, foi o maior entusiasta da mudança. Ele corria pelos corredores, explorando os novos cantos, brincando com os brinquedos que Henrico havia comprado para ele. Clara observava, emocionada, o quanto a presença de Henrico havia trazido um brilho novo para a vida de seu filho. Henrico, por sua vez, estava encantado em ser parte de cada pequena rotina, ajudar Gabriel com os deveres, levá-lo para a escola, ensinar-lhe como andar de bicicleta no jardim. Ele estava totalmente imerso nesse novo papel, sem hesitações. À noite, enquanto Gabriel dormia, Henrico e Clara aproveitavam os momentos para conversar, rir e fazer planos. Henrico nunca deixava de mostrar o quanto valorizava Clara. Ele falava sobre seus sonhos, sobre o futuro que gostaria de construir com ela e com Gabriel, e Clara sentia, de coração aberto, que havia encontrado alguém que realmente compartilhava os mesmos desejos e valores. Dona Helena, que assistira à distância, começou a perceber a mudança no comportamento de Henrico e no impacto positivo que sua relação com Clara e Gabriel tinha em sua vida. Em uma tarde ensolarada, ela fez questão de convidar Clara para um chá. Não era uma visita formal, mas uma tentativa sincera de reconciliação e acolhimento. Eu vejo o quanto você tem sido boa para Henrico e Gabriel, disse Dona Helena, com um sorriso genuíno. E sei que, para Henrico, vocês são a sua prioridade agora. Isso é o que importa. Clara, tocada pela atitude da sogra, sentiu um peso ser tirado de seus ombros. Ela sabia que ainda haveriam desafios, mas algo havia mudado naquele dia. Dona Helena não estava apenas aceitando Clara, mas reconhecendo o amor que existia entre ela e Henrico. Com o tempo, a vida de Clara e Henrico se estabilizou. A relação deles, construída com paciência e cuidado, floresceu. Gabriel se adaptou rapidamente ao novo lar, sentindo-se amado e protegido. Clara não tinha mais dúvidas sobre seu futuro com Henrico. Ele não era apenas o homem que ela amava, mas o parceiro que ela sabia que sempre quis ao seu lado. Em uma tarde de verão, com o sol se pondo e Gabriel brincando no jardim, Henrico olhou para Clara, com um sorriso tranquilo no rosto.
Ele estava ali, de pé, ao lado dela, e sabia que havia finalmente encontrado o que procurava há tanto tempo. Então, que tal começarmos o nosso futuro agora? Disse ele, segurando a mão de Clara com carinho. Clara olhou para ele, sentindo o calor de sua presença e o peso da sua decisão desaparecendo. Ela sorriu, com os olhos brilhando. Sim, Enrico. Agora é o nosso tempo. Vamos começar juntos. E com isso, Clara e Enrico, junto de Gabriel, deram início a uma nova vida, uma vida cheia de amor, confiança e, finalmente, de felicidade. Fim.